Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A gratidão é toda nossa de estar aqui mais uma vez nesta casa de trabalho e oração. Nós que acompanhamos o crescimento dessa instituição aqui na cidade de Camusim de São Félix e estamos muito contentes por 23 anos de existência desta casa. Porque essa casa não acolhe apenas os espíritos encarnados, porque todos nós somos espíritos. Só que comumente nós não nos acostumamos ainda a compreender como uma verdade absoluta esse estado em que nos encontramos temporariamente na matéria. Mas, na verdade, nossa essência verdadeira é espírito. Mas há os espíritos desencarnados que são acolhidos aqui nessa instituição, nesses 23 anos de existência. E sou grato por participar desses anos, desses momentos, contribuindo na divulgação da doutrina espírita. O tema que trazemos hoje é, na verdade, uma homenagem às famílias que sofrem a perda prematura pela morte dos seus filhos, de um ente querido, um ente amado. Porque muitas vezes no livro dos Espíritos vai tratar das mortes prematuras, a gente tem que compreender que a morte prematura não é apenas das crianças. Às vezes essa morte se dá no momento da juventude, em que o ser está naquele momento mais ativo da vida, cheio de esperança, de plano, de futuro, e de repente a morte bate à porta e leva essas pessoas que consideramos prematuramente. Mas naturalmente, uma das dores mais sofridas na atualidade é a das mães que perdem os seus filhos, não diminuindo o amor, o sentimento também de perda e de sofrimento do pai. Mas a mãe geralmente, naturalmente, tem uma ligação mais forte, até pelo próprio processo da gestação, né, da ligação fluídica do feto com o aparelho, né, genésico da mãe. Ele envolve ali outras energias que vão auxiliando mutuamente tanto o espírito que vai reencarnar, como a mãe que doa, né, parte da sua vida para aquele espírito renascer e dar prosseguimento à sua evolução. E nós trazemos essa história aqui, uma história verdadeira, baseado numa obra não é, do Francisco Cândido Xavier. Na verdade, a obra não é do Francisco Cândido Xavier. É uma obra onde é colocada assim uma carta trazida por um espírito de um filho que desencarnou. Na verdade, um conjunto de cartas que Chico psicografava, muitas cartas consoladoras, mas essa chamou a atenção do movimento espírita na época e deu origem a essa obra, não é? Uma obra que dá o adeus, né, de um filho à sua mãe, que não é um adeus, é um até logo. E a experiência, né, deu origem mais ou menos de 10 cartas que esse filho desencarnado passou para a família. Mas a dor da mãe era tão intensa, né, que mesmo assim, conforme o próprio Chico Xavier já havia relatado em uma das suas experiências, né,
de uma mãe que chegou até ele em busca de uma palavra de consolo. E ela chegando lá em Uberaba, encontrando o Chico, perguntou ao Chico, né? Porque ela havia perdido o filho precocemente, qual a palavra que Chico poderia dizer a ela que pudesse consolá-la. Chico estava sentado. Chico levantou, abraçou aquela mãe e disse a ela: não há nenhuma palavra que eu possa lhe dizer de consolo, porque a sua dor só vai cessar quando a senhora reencontrar o seu filho novamente. O que eu posso lhe fazer agora é lhe abraçar e chorarmos juntos. Chico abraçou aquela mãe e ambos choraram, né? Aquela dor, aquele sofrimento. Foi solidário com aquele sofrimento de uma mãe que perdeu o seu filho prematuramente. Porque a dor, ela é a da saudade, não é? Na verdade, a gente não pode apagar essa dor da saudade, porque faz parte de uma experiência que muitas vezes faz com que os laços familiares sejam mais firmes, porque muitas das nossas experiências na atualidade, no mundo de provas e expiações, são experiências pré-programadas pelas nossas atitudes em outras vidas. Tanto experiências dolorosas como experiências felizes. São frutos, consequências de muitas das nossas atitudes do passado e que se refletem no presente. E às vezes o que a gente parece assim ser uma injustiça de Deus, na melhor compreensão, na verdade está se operando ali a misericórdia dele. Porque Deus não separa quem se ama. Então não poderia Deus de forma alguma separar alguém pela morte, por exemplo. Então, essa história começa quando uma família, voltando de uma viagem pela Via Anhanguera. A Via Anhanguera é uma rodovia lá de São Paulo, que ela corta várias cidades do estado de São Paulo, né? Várias cidades importantes. E uma família vinha com um veículo no ano de 1974, mais ou menos no mês de abril, voltando de um passeio de Campinas até São Paulo. Mas aquela viagem já se repetia há muitos anos. E era sempre uma viagem feliz, aquela viagem de família. E todos vão conversando, vão sorrindo, vão contando histórias alegres. Mas naquele momento era uma viagem diferente. Todos estavam tristes, todos estavam em silêncio. No carro havia 2 irmãos e uma mãe. A mãe, Dona Maria Perrone, muito triste ainda, medicada, porque ela estava se recuperando da perda do seu filho, e ela não aceitou bem isso. E por muitas ocasiões ela teve que ser internada em clínicas de repouso, até para evitar que ela cometesse o suicídio. A saudade e a dor era tão grande que ela perdia a vontade de viver. E para distraí-la, o seu filho Berto Perrone, convidou para fazer esse passeio que ela sempre fazia para visitar familiares em Campinas. Mas na volta foi aquela volta silenciosa, com a sua outra filha, Soninha, que estava no carro também. No caminho, existia um restaurante muito famoso, chamado Lago Azul, e era comum eles sempre pararem lá para almoçar, para fazer um lanche, nessas viagens com a família. Mas Dona Maria Perrone relutou em parar lá, porque era exatamente lá também que eles paravam para, junto com o Walter Perrone, que era o filho dela, para comer alguma coisa, para almoçar, e aquilo ia estimular a volta da lembrança, aumentando ainda mais a saudade. Mas o filho Berto insistiu. Até Soninha, né, ficou relutante em parar lá para fazer alguma refeição. Mas ele convenceu o Berto. Parecia que Berto estava
meio que intuído, forçado, né, a parar naquele lugar. De tanto ele insistir, convenceu a mãe e a irmã Soninha a pararem e fazerem uma pequena refeição. E foi estranho, muito estranho, porque tudo levava à lembrança de Walter. Os momentos felizes, porque Walter era um menino, um jovem espirituoso. Todos gostavam de Walter. Walter era um menino assim, diferente da família. O pai tinha um negócio, um pequeno negócio, e quando ele tinha 15 anos de idade, o Walter chegou para a família, para os pais, e disse assim: pai, mãe, eu não quero mais estudar. Eu não gosto de estudar. Eu quero me dedicar no trabalho com meu pai. Quero ficar trabalhando lá e não quero mais estudar. Porque não adianta, eu tento colocar as coisas na cabeça e não entram. Então eu peço permissão para que eu não estude mais. E os pais aceitaram. Conhecia a situação dele, né? Só que ele criou uma rede de amizades porque, pela sua simpatia, não é? Pelo seu humor, por sua alegria de viver. Ele era uma espécie assim de filho que alegrava quando ele chegava em todos os locais. Era querido por todos, pelos funcionários da fábrica do pai, pelos fornecedores, pelos clientes. Então ele tinha essa alegria de viver. E tudo isso veio à tona quando eles estavam lá naquele restaurante. E aquela tristeza, aquele silêncio se abateu. Quando eles terminaram a refeição, era aquela coisa, parecia, não é? Um luto. E estranhamente, eles demoraram muito para sair. Nunca eles demoravam tanto assim, depois da refeição. Até a Soninha disse: Berto, vamos embora, a gente já demorou muito. Ele disse assim: não, vamos esperar mais um pouco. E a mãe insistia: não, não quero mais ficar, quero ir embora. Aí Berto: não, vamos tomar mais uma aguinha. Até que resolveram ir embora. Quando estavam saindo no estacionamento, que estavam entrando no carro, vinha chegando um veículo. E quando o veículo parou, desceu uma figura muito conhecida na época, de Chico Xavier. Chico Xavier descia do carro. E quando Berto olhou, porque eles não conheciam pessoalmente o Chico, mas nos anos 70, Chico era muito famoso, saía na revista do Cruzeiro, naquelas entrevistas nos finais do ano 60, né, 69 para 70, do Pinga Fogo, que foi divulgado para todo o Brasil. Então ele era uma figura muito conhecida no país inteiro, principalmente em São Paulo, que ele viajava muito para São Paulo. Ele era pertinho ali de Minas Gerais. E quando eles olharam, Dona Maria Perrone olhou e disse, pensou na hora: meu filho. Porque ele já era famoso pelas cartas consoladoras que levava às famílias, né? Que perdiam seus entes queridos. E ela era muito católica, Dona Maria Perrone. A princípio veio à mente dela de falar com ele, ir até ele para falar. Mas o preconceito religioso era muito forte. Mas aquela dor era tão grande que ela disse assim: eu vou lá falar com ele para saber alguma coisa sobre meu filho. E eles ficaram até os filhos relutantes. Mas ela, decidida, foi até lá e perguntou: o senhor é o Chico Xavier? Aí Chico olhou com aquela vozinha mansa, né? Aquela peruca ridícula, e todo mundo conhecia, né? Aquele chapéuzinho, né? Aí o bonezinho, e disse: sou eu sim. Olhe, eu tive uma perda muito grande do meu filho. Faz 3 meses que eu perdi o meu filho. Chico nunca tinha entrado em contato com aquela família. E aquela família nunca havia tido contato com Chico. E Chico disse assim: eu sei. Aí a mãe já ficou: eu sei da sua dor. Como se Chico já tivesse sido avisado daquele encontro. A gente analisando esse encontro, a gente vê todo aquele percurso, né, da insistência do Berto, de parar naquele restaurante, de ficar mais um tempinho a mais, até o ponto da saída coincidir exatamente com a chegada de Chico. Estava chegando lá no restaurante. Aí foi que ela disse: faz 3 meses que eu estou sem o meu menino Walter. O senhor poderia me dar alguma notícia sobre ele? Aí Chico olhou assim:
Ah, seu filho Walter, né? E o filho dele já nasceu? Aí a mãe teve um choque. Os dois filhos estavam juntos. E quando escutaram assim, aquela pergunta de Chico foi surpreendente. Porque quando Walter Perrone desencarnou no acidente, ele deixou a esposa com 7 meses de gravidez. E aí Chico ainda jogou por cima outra pergunta. Ele tem o nome do pai? Outro choque. Aí todo mundo começou a chorar. Porque exatamente o menino já havia nascido, fazia 3 meses, fazia 12 meses que o menino havia nascido, e nasceu com o nome do pai, Valtinho. Aí todos ficaram assim, estupefatos com aquilo. De onde ele conseguiu? Aí Chico disse assim, vai chegar um momento adequado. A senhora tem que ter paciência, porque no momento certo, o seu filho vai trazer a mensagem, a gente vai poder conversar. Porque eu estou muito apressado, estou com um compromisso já agendado, mas fique certa que o seu filho está do seu lado. Esteve sempre ao seu lado. E não se encontraram mais. Voltaram a São Paulo, todos, a mãe e os 2 filhos, chorando até chegar em casa. Com aquela emoção, com chegar em casa, não é? Com aquela emoção, com aquela esperança. Mas Dona Maria Perrone estava muito doente. A dor, a saudade, aumentou ainda mais. Né? Com aquele encontro com o Chico, aumentou ainda mais. E ela ficou naquela ansiedade. E passaram-se 1 ou 2 meses, e um sobrinho, muito amigo do Walter Perrone, chegou na casa visitando a tia, Dona Maria Perrone, e lhe disse, olha, o meu irmão teve um sonho com o nosso primo. E disse que, olhe, eu vim te visitar, primo. O primo dele teve um sonho lúcido. Eu vim te visitar. Eu não posso ficar muito tempo aqui, que eu tenho que ajudar a minha velhinha, que está muito triste. A velhinha era como ele chamava a mãe dele. A minha velhinha. Aí foi que ela entrou naquele pranto e a saudade ainda mais apertou. A medicação teve que ser reforçada. Mas aí ela entrou num processo de esperança tão grande que ela disse, eu vou a Uberaba visitar o Chico. Mas ela não sabia onde era, nunca tinha ido lá, não sabia como chegar. Mas ela tinha uma comadre que era espírita. Ela lembrou da comadre e resolveu entrar em contato com ela para ver como poderia as duas irem até Uberaba para entrar em contato com o Chico, sem saber o que iria dar. E planejaram e foram até o centro espírita em que o Chico fazia o trabalho das cartas consoladoras. Lá chegando aquela multidão, né? E ia até tarde da noite. Chico entrava numa sala lá, e muitas vezes Chico só saía daquela sala, né, de meia-noite, 1 hora da manhã, para começar a psicografia das cartas consoladoras. Então, quando deu meia-noite, elas esperando lá, porque elas pegam uma ficha, né? E se sentam lá. E vê uma mensagem, antes do Chico sair da sala, vê uma mensagem para ela. Foi entregue uma pequena mensagem dizendo assim, que estivesse tranquila, que seu filho estava presente. Mas não tinha certeza de que haveria a comunicação. Quando deu meia-noite, Chico saiu daquela sala reservada, sentou-se a uma mesa. Era uma mesa em que vários médiuns se sentavam. Uma pessoa fazia uma palestra doutrinária para as pessoas que estavam lá, as famílias. Até que Chico começava, enquanto fazia a palestra, uma pessoa, Chico psicografava as cartas. E numa das cartas vinha uma mensagem de Walter Perrone. Uma mensagem para a família. E ele falou da tristeza da mãe, que ele sempre esteve ao lado dela. E que doía muito, fazia ele muito sofrer, que ele se desequilibrava muito por conta daquela tristeza da mãe. E ele
fazia de tudo para levantar a mãe, mas não estava conseguindo porque ela não encontrava forças para reagir. Falou do pai, falou dos irmãos, falou do filho que havia nascido, que ele tinha, após o desencarne, se encontrado, não é, com o avô. O avô o recolheu no momento do desencarne até um pronto-socorro no plano espiritual. E lá no plano espiritual, ele só veio descobrir que era o avô depois que ele despertou, porque diz que ele entrou num sono profundo, foi levado a esse pronto-socorro porque foi um acidente automobilístico. Então, geralmente, esses acidentes trágicos, as pessoas ficam um tanto perturbadas. Às vezes elas desencarnam e nem sentem, nem têm percepção que estão fora do corpo físico. Pensam que estão vivos. Eu tive particularmente numa reunião mediúnica em que eu conversei com uma jovem que havia desencarnado num acidente automobilístico, né, na BR-232 ali, naquela rodovia que passa em frente da subestação da Chesf, ali em Tacaimbó. Ela relatando aquilo, e ela dizia, não sabia que havia desencarnado, não sabia que havia havido um acidente automobilístico, mas à medida que a gente conversava com ela, com esse espírito, ela dizia que estava muito ferida, sentindo muita dor, que a cabeça sangrava, e que ela estava naquele hospital pedindo ajuda. Na verdade, ela estava na reunião mediúnica. Mas ela disse que viu os espíritos de roupa branca e achava que estava no hospital. E veio lá para pedir ajuda. E a gente começou a trabalhar rapidamente para que ela voltasse à memória, não é? A gente não relatou a ela, você morreu. Apenas disse assim, mas se lembra da última vez onde você estava? E ela foi pouco a pouco tentando relembrar. Aí ela disse, eu estava viajando num carro, estava ali na estrada de Itacaimbó, na BR-232, e de repente eu me vi. Aí começou a lembrar e disse, me parece que houve um acidente. E eu estava no acidente. Aí ela fez assim, e eu morri? Será que eu morri? Ou estou ferida aqui? Então eu estou vítima de um acidente automobilístico. Aí eu disse a ela, você não morreu, ninguém nunca morre. Mas tente pensar, tem alguém ao seu lado aqui no plano espiritual? Eu não falei o plano espiritual. Tem alguém ao seu lado que você conheça? Ela olha assim, a médium, né? Fica parada, mas na verdade ela está olhando. Um minuto de silêncio, ela diz assim, minha avó, eu morri, minha avó está ali. Porque minha avó já havia desencarnado, ela disse. Então eu morri no acidente. Aí eu repeti, você não morreu. Apenas seu corpo, ele morreu. Mas você continua viva. E sua avó continua viva. Então confie que é a sua avó. Então é minha avó mesmo, eu digo é. E ela vai lhe auxiliar. Mas alguns espíritos, às vezes, são levados a essas reuniões. Mas no caso do Walter Perrone, era uma desencarnação planejada. Já se esperava isso. Ele não detalha os fatos que levaram ele a ter aquele desencarne. Mas já estava no planejamento. E ele compreendeu lá no plano espiritual. E alguns espíritos são colocados em um sono profundo. Isso é salutar. Isso é terapêutico para que o espírito não fique perturbado naquele momento. Ele é levado a um pronto-socorro no plano espiritual e lá é tratado, porque o condicionamento mental nosso, quando a gente desencarna, é de que estamos ainda no corpo físico. Tem gente que pensa assim, Edson, quando eu desencarnar, eu quero voltar. Eu digo, só se jogar você para cima, né? Mas você vai cair e vai sentir dor. Porque o condicionamento mental ainda está muito ligado à carne. Só espíritos muito desprendidos. Vou dar uma citação do espírito desprendido. Irmã Dulce, eu mesmo tenho até medo de falar, quando eu morrer, né, para onde eu vou. Porque a gente é muito ligado ainda às coisas materiais. 2/3 da humanidade, 2/3 da humanidade tem ligações fortes com o mundo material. Isso gera uma condensação, uma materialização do seu corpo perispiritual muito densa, que dá a impressão que você está com o corpo biológico. Por isso a dificuldade dos espíritos
se verem desencarnados. Eles não conseguem se ver. Não, eu estou com o meu corpo. Como eu posso ter morrido? Aí é um choque, né? É algo estranho. E de repente você vê alguém que morreu. Já pensou? Você não é espírita. Você não acredita em reencarnação. Não acredita em mundo espiritual. Desencarna. De repente está lá, sua avó, seu avô, seu tataravô. Você desmaia. É um choque. Mas aí o sono foi um sono reparador, para ele que ele não sofresse esse choque. Foi levado, isso tudo foi contado a ele pelo avô. Quando ele desperta, ele se vê diante do avô e o avô explica para ele. Mas não pensem que isso é fácil de aceitar. Né? O sofrimento da mãe de Walter levava ele a sofrer muito. E isso dificultava, né, o reequilíbrio dele no plano espiritual. Porque ele queria se soltar mais, mas não conseguia, porque tudo que a mãe passava, havia uma ligação muito forte desses dois espíritos, a mãe e o Walter, tão forte que a separação, né, física fez com que ela sofresse muito. E a ligação era tanta que o próprio Walter sentia também essas vibrações. A mãe havia esquecido das orações, ela era muito católica, ia à igreja, mas não encontrava, buscava o consolo na sua religião, mas não lhe atendia. Veja que ela foi buscar orientação em algo que, para a educação religiosa dela, seria uma mentira, um erro. Mas a carta era tão cheia de detalhes da vida dele, e aquele encontro com Chico Xavier foi primordial para estimular ainda mais essa crença, essa fé de que realmente seu filho estava vivo. E sempre ao lado dela, tentando ajudar. Porque a primeira tarefa dele, após o desencarne, vejam só, ele desencarnou em fevereiro de 1974. 3 meses depois, o encontro com Chico Xavier. E ele já estava com a mãe, ao lado da mãe, ajudando a mãe. Quer dizer, a adaptação no plano espiritual dele foi rápida. Por quê? Porque a vida dele era uma vida sem muito apego. Ele era um menino desapegado. Mas era um menino feliz, se contentava com poucas coisas. Não havia nenhuma relação de apego material, e sim sentimental. Isso ajudou muito a ele. E ele era um menino caridoso. E ele, antes de desencarnar, ele tinha uma simpatia muito grande pelas obras espíritas. Ele muitas vezes foi presenteado com algumas obras espíritas. Vejam só. Ele não ia à casa espírita, mas ele achava aquilo fantástico. As obras que ele leu, algumas de Chico Xavier, ele era quase que um fã de Chico Xavier, sem nunca ter encontrado. Então, só esses pequenos princípios do espiritismo ajudou na adaptação dele lá. Mas isso não é o mais importante. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: é vantagem o conhecimento do espiritismo para as pessoas que desencarnam e estão no plano espiritual logo após a morte? Os espíritos vão dizer que sim, é uma grande vantagem, mas vale mais o bem que se faz. Então o Walter era esse conjunto. Apesar de não ter profundidade no espiritismo, ele acreditava nos princípios espíritas. Isso ajudou na sua adaptação. Eu tinha uma amiga, faleceu há pouco tempo, e ela convivia conosco numa tarefa de caridade. A gente está com acho que mais de 23 anos, né? A nossa tarefa lá é mais velha do que o Chico Xavier aqui. Numa comunidade muito pobre e muito violenta lá da nossa cidade de Caruaru. E ela fazia parte da nossa equipe. Mas ela era uma mulher, né, que tinha várias enfermidades. Ela tinha artrose, artrite, problema de coração, depressão crônica, problemas diversos. Mas ela nunca parou para dizer assim, se queixar da vida. E ela não era espírita, era católica. Foi num momento de depressão muito profunda dela,
que um genro dela, que era nosso amigo, nos apresentou. Porque quando ele sabia que a gente fazia assim um caldeirão de sopa para as pessoas pobres, que ela já era caridosa antes disso, ela perguntou se ela podia participar. Aí ele veio conversar comigo, eu disse, pode. Aí nasceu uma amizade aí fantástica. E ela, no momento da pandemia, era uma pessoa com muitas problemáticas de saúde e pegou Covid. Foi parar na UTI, foi entubada e passou muitas semanas, gente, entubada. Criaram um grupo de orações, orando para que ela se restabelecesse, e ela lá, semanas e mais semanas entubada. Morre, mas não morre. Vai morrer amanhã. Não vai. Se recuperou, melhorou, piorou. Até que ela recebeu alta. O tempo que ela passou entubada e na UTI foi tão grande que ela não podia mais andar. Voltou para casa em cima de uma cama. Teve que fazer fisioterapia para voltar a andar. Quando ela conseguiu voltar a andar, a gente fez uma visita até ela, né? Porque a gente não queria aquele momento de estabelecimento da sua condição imunológica, a gente não fez visita. Quando ela melhorou, a gente fez uma visita, ela estava lá alegre, feliz. A gente brincava muito, eu e ela. Ela fazia uma pamonha deliciosa, gente, na época do São João, com queijo. Fazia questão de visitar ela nessa época. E ela abria as portas, passava um mendigo na rua, ela abria as portas e, entre, senta aqui, eu vou trazer uma comida para você. Era assim. Uma pessoa de um coração enorme, de um temperamento terrível. Terrível. Se ela se magoasse com você, Jesus Cristo na causa, viu? Mas tinha essa virtude. Logo depois que ela restabeleceu, assim, mais ou menos relativamente a sua saúde, não é? Ela veio a enfermar novamente. Pegou uma gripe forte, foi para a UTI novamente. Foi entubada novamente. Conseguiu sair, se restabeleceu, mas depois dessa última jornada, ela não teve a saúde muito perfeita. E foi tendo crises atrás de crises, recebia alta, voltava para o hospital, até que chegou um momento que ela veio a desencarnar. Desencarnou, gente. E com 40 dias, a gente recebeu uma psicografia, uma psicofonia, lá na sede da AME, que ela nunca foi lá, a não ser para levar uma sobrinha dela até a AME. Quando a sobrinha dela estava num problema de obsessão gravíssimo, chegou praticamente a sobrinha amarrada, e ela disse assim, como católica, viu? E ela disse assim, o problema dela não é mental, é espiritual. E levou ela para a AME. A neta, a sobrinha ainda muito jovem, recém-casada, e foi apresentada, se transformou numa das melhores trabalhadoras da nossa casa lá, essa sobrinha dela. Ia desencarnar também pouco tempo. Então veja a lucidez dessa mulher, né? E com 40 dias ela dá uma comunicação dizendo, diga meu povo que eu já estou trabalhando aqui no plano espiritual. Com 40 dias. Gente, o bem, é essa salvação que o Espiritismo professa. Do amor, da caridade. Acima de tudo, acima da crença. Não é a crença que salva, é o bem que se faz. É toda a primícia do reino que Jesus deixou para a gente. Não precisa você ser perfeito, senão a gente não estava aqui no mundo de expiações e provas. E Walter Perrone não era um menino perfeito, tinha débitos a cumprir. E ele se desequilibrava. E falou que, estimulando a mãe para que ela lutasse para voltar à alegria de viver. Outras cartas vieram, e interessante, gente, porque ele tinha essa lucidez no plano espiritual e passou a ser porta-voz de alguns parentes, primos que havia desencarnado, e de outros espíritos que haviam desencarnado em acidente automobilístico, que não podiam se comunicar com o Chico Xavier, por problemas emocionais. Vocês se lembram quando o Chico dizia assim, quando as mães chegavam lá desesperadas, disse assim, Chico, como é que faz para a gente falar com o nosso filho? Aí Chico sempre dizia assim, gente, o telefone toca de lá para cá, não é a gente que toca para lá. Aí eu vejo alguns médios, né, por aí, que diz que fala com qualquer um, ainda bota na frente assim,
que atende a todo tipo de comunicação. Basta chegar, pagar alguma quantia, que geralmente eles cobram, e você chega lá, eu quero falar com meu filho. Ele fecha os olhos e diz assim, seu filho está aqui. E vai falar o que você está querendo ouvir. Mas são embusteiros, enganadores, pseudo-médiuns. E às vezes são médiuns, mas são assistidos por entidades infelizes. E passa a usar a mediunidade para enganar as pessoas. Por isso que o Espiritismo veio para dar uma certa ética na prática mediúnica, através da obra O Livro dos Médiuns. E Maria Perrone não tinha conhecimento de nada disso. Era uma mãe que não teve nenhum desses princípios espíritas, apesar do seu filho ter tido. Então o trabalho dele foi árduo. Então a cada comunicação ele dava notícia de algumas pessoas que tinham problemas emocionais, que é um outro agravante que é interessante nessa obra, né? Nessa carta, para o nosso aprendizado sobre a relação de comunicabilidade entre os espíritos. Há também a questão, além, né, da afinidade para a comunicação mediúnica com o comunicante, a questão emocional. Porque tem espíritos que estão no outro lado sofrendo tanto quanto os que estão aqui vivos por sua morte. Vejam só, vamos nos colocar aqui, vamos morrer hoje, só agora, 5 minutinhos a gente vai morrer. Não se preocupe, a gente reencarna daqui a 5 minutos. Vamos dizer assim, a gente morre agora e deixa filho, mulher, esposa, marido, e todo mundo aflito aqui. E você é vivo desse lado. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Aí você vê aquela tristeza toda, como é que você vai ficar? Triste também. Um sofrimento mútuo. Imagina uma mãe que desencarna e deixa seus filhos aqui. Será que ela não vai sentir saudade lá também? Quer dizer, filhos, não sofram. Eu estou aqui, eu estou viva. É o papel do Espiritismo, divulgar esse consolo. Não é o consolador prometido por Jesus? É o consolo da esperança de que um dia nós vamos nos reencontrar. Quantas mortes, quantas vidas, quantas experiências, quantas dores, quantas alegrias, diz o André Luiz lá no prefácio do livro Nosso Lar. A gente já viveu isso várias vezes, essas experiências, e vamos viver mais. Mas a cada medida que a gente compreende essa imortalidade da alma, do espírito, dói menos, vai doendo cada vez menos. Então começou aí, pouco a pouco, o restabelecimento da Dona Maria Perrone. E uma das providências que, numa das cartas, o Walter Perrone mandou para a família, que o pai também estava muito triste. E o pai era o único que não demonstrava essa tristeza. Mas Walter sempre esteve lá dentro da casa para ajudar os familiares. Porque existe uma categoria de espíritos para nos proteger. O Allan Kardec vai chamar de espírito guia, espírito protetor ou anjo guardião. Só que Kardec, até por uma questão pedagógica, não é nem porque a gente tem que usar um termo, não é? E Kardec separou anjo guardião de espírito protetor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem aquele último capítulo que vai falar, o penúltimo e o último sobre pedir e obtereis, não é? E o último sobre as preces. Lá nesses 2 capítulos vai ensinar que o anjo guardião, chamou assim o Allan Kardec, com esse termo, são espíritos designados, são superiores, e são designados para nos acompanhar desde antes da reencarnação, durante a reencarnação e muitas vezes depois da reencarnação. E os espíritos protetores são espíritos que ficam diretamente, às vezes é um parente, é um espírito de ordem menor do que superior, mas em condições de nos ajudar.
Não são espíritos perfeitos, estão no mesmo nível nosso. Só que eles estão em outra condição, no plano espiritual. Aí Kardec faz essa diferença. Esses são espíritos protetores. Walter passou a ser um espírito protetor do lar. Além daquele que era o anjo guardião, que é um espírito superior, que não vai para onde a gente vai, mas ele está ligado a nós psiquicamente. E designou o Walter Perrone para auxiliar a família. E o pai estava sofrendo muito, em silêncio. E ele manda um recado para o pai: que tenha bom ânimo, não se entristeça, pai. Eu estou aqui. Eu estou ao lado de todos vocês. Eu não morri. E ele estou lhe observando, pai, estou trabalhando pelo senhor também. Mandou um recado para o irmão, porque o irmão, né, ele tinha a sensação de que o irmão estava do lado dele. Quem é médico sabe disso, né? Parece que tem alguém, aí olha, não tem ninguém. Aí tem a sensação de que tem alguém ali. Aí Walter Perrone manda um recado para o irmão: diga a Berto que aquilo não é impressão não, é eu mesmo que estou do lado dele. Aí Berto soube logo, né? Então são mensagens, não é? De esperança, não é? De consolo. Não tira a dor, não tira a saudade. Isso não vai tirar. Só no reencontro, o próprio Walter Perrone, numa das suas cartas, vai dizer assim: mãe, essa nossa dor da saudade só vai terminar quando estivermos todos juntos no futuro. Isso é uma grande verdade, não é? Às vezes nossos filhos, nossos entes queridos viajam para outro país. A gente tem que ter essa percepção. A morte é uma viagem para outro país. Um país distante, né? Mas que tem a possibilidade, a gente tem a certeza que ele está vivo. Qual mãe? Eu cheguei certa feita no colégio do meu filho, que está ali, sentado, e uma das professoras, né, uma das responsáveis lá, e ela é evangélica, mas tinha perdido o pai há pouco tempo. E ela sempre olhava para mim: seu Edson, tudo bem? Tudo bem, toda boa tarde, veio pegar seu filho? Chama o Estevão aí. Aí eu notando assim aquela tristeza, né, que ela é sempre alegre, espirituosa. Aí teve um dia que estava só eu e ela ali na frente. Ela chegou perto de mim: seu Edson, eu acho que ela sabia que eu era espírita, nem sabia que ela... Mas fofoca, gente, vai longe, né? Então, como ela é conhecida da família da minha esposa, né, que mora pertinho por lá, acho que ela ficou sabendo, né? Que a família da minha esposa não é fofoqueira, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas tem um ou outro, né, da família. E certamente ela chegou, soube disso e perguntou: meu pai morreu há pouco tempo. Será que ele está vivo? Eu só respondi para ela assim: o que o seu coração diz? Porque ela é evangélica. A ideia sobre a morte dos evangélicos é diferente. Então, respeitando a crença dela, eu respondi: o que seu coração diz? Aí ela começou a chorar, a lágrima já começou a chegar. E ela querendo segurar, porque estava em trabalho, né? Ela fica no portão, chamando as crianças, né? Quando a gente chega, aí chama a criança no microfone lá. E ela segurando o choro. Não é? Seu coração está dizendo que ele está vivo, né? Ela quase que não balançou a cabeça, mas querendo. Deus não é tão mau assim. Deus não separa aqueles que se amam. Não separa. Definitivamente. Provavelmente ele vai estar perto de você em breve. Agora, tem essa fé, essa certeza que ele está vivo, viu? Se você me perguntou isso, é porque você tem dúvida. Se tem dúvida, há uma chance. Se há uma chance, há esperança. A mensagem do Cristo é só de esperança, gente. Só de esperança. E o Espiritismo traz esse consolo. Um programa de rádio, lá na cidade de Caruaru, vez ou outra a gente era convidado, né, para entrevistas espíritas. E numa rádio nos convidou, e fomos um grupo de 5 pessoas. E era ao vivo, 1 hora de programa ao vivo, em que as pessoas poderiam fazer perguntas por telefone. E naquela época eu não tinha smartphone. Naquele telefone, eu não vou nem descrever aqui, porque só mostrando a foto, né? Aquele telefone que a gente puxava por um fio, né? Tamanho do mundo na orelha.
e tinha que discar, aquela coisa horrorosa. E eu fiquei, como tinha muito confrade, eu fiquei no telefone, porque eram tantas perguntas, gente, nessa área. E eu fiquei no telefone para responder perguntas que não iam ao ar ao vivo, para poder atender o máximo possível das pessoas. Eu digo, eu vou ficar no telefone. E uma mãe ligou para mim. Ela ligou para mim e disse assim, não vou dizer meu nome. Está indo ao vivo? Minha pergunta, não está ao vivo não. Aqui está eu e a senhora aqui, não vai para ao vivo não. É porque eu não quero dizer meu nome, porque eu sou muito católico, eu não posso dizer meu nome aqui. Não tem problema, a senhora respeitamos a sua crença. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Meu filho morreu. E eu sofro muito ainda hoje por isso. Não, mas eu expliquei, não é? Essa dor é natural, que a senhora amava seu filho, né? É só ter um problema. Ele diga, eu sonho direto com meu filho. Converso com ele nesses sonhos. E a gente bate o maior papo. E eu acordo lembrando de tudo. E eu fico na dúvida, porque na minha crença isso não pode acontecer. Mas quando eu acordo, eu tenho certeza que eu conversei com meu filho. É possível isso? Aí eu disse a ela, minha senhora, a senhora é uma abençoada por Deus. Quantas mães gostariam de ter essa visita espiritual? A senhora é uma mulher de muita fé, né? Ah, eu vou para a igreja, eu comungo, eu faço prece, tenho meu oratóriozinho aqui, faço a minha caridade, faço o meu bem. Vejam isso. Vejam o mérito que ela tem. A vida dela é o Evangelho de Jesus. A vida dela. Religiosidade, mas também com a fé ativa, fazendo bem. Ela disse que ajudava um, ajudava o vizinho, ajudava o parente. Aí a voz dela já ficou embargada, como se ela quisesse chorar. Com a minha resposta. Quando eu disse a ela, é possível, só isso tirou um peso das costas dessa mãe imenso. Aí ela disse, só tem outro problema. Aí eu digo, diga, minha senhora. Ele morreu há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E a senhora sonha com esse sonho. Só que quando ele morreu, nos primeiros sonhos, ele apareceu adulto para mim. Será que é meu filho mesmo ou é o diabo se fingindo? Eu digo, só o seu coração pode responder. O que a senhora acha? Mas ele é adulto. O que a senhora acha? Aí ela começou a chorar. É meu filho. Aí chorou no telefone também. É meu filho. Eu tenho certeza que é meu filho. Mas eu queria tirar essa dúvida. Ah, meu Senhor, eu lhe agradeço tanto por o Senhor ter tirado esse peso da minha consciência. Porque eu vejo ele adulto, mas eu sei que é meu filho. Eu não sei porque eu sei que ele se é meu filho. Eu não entendi, foi nada. Né? Mas o que ela entendeu foi que o filho dela estava vivo. Mais vivo do que nunca. Aí eu perguntei, a senhora ainda sonha com ele? Sonho, meu filho. Ah, graças a Deus. Agradeça a Deus essa bênção que a senhora tem. Consolo. Mas ainda dói muito. Mas vai doer, mas a senhora vai se reencontrar. Tenha paciência que a senhora vai se reencontrar com seu filho. Um dia nós todos vamos nos reencontrar. Não é a primeira vez que a gente se separa. Nem vai ser a última. Mas sempre vamos nos reencontrar e fortalecer ainda mais os laços de família. Vão aumentando os laços. O que outrora foi um inimigo, hoje está num sentimento como esse de mãe e filha, muitas vezes. É Deus unindo as criaturas como verdadeiros irmãos pela reencarnação. Pelo processo de reestruturação da sua memória para uma memória mais limpa, mais lúcida, mais amorosa, mais perdoável. Esquecendo-se das mágoas do passado, que são difíceis da gente esquecer, não é? Quando estamos nessa condição evolutiva. Então, meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo, aos pais, às famílias que sofrem hoje a perda dos seus entes queridos, tenham a certeza, pratiquem o bem, porque Maria Perrone certamente ainda hoje sofre. Deve estar bem idosa, se estiver viva. Mas a recomendação do seu filho Walter foi que ela fizesse o bem ao desafortunado. E ela juntou uma equipe de mães e começaram a costurar
roupas para as famílias carentes. Aquilo, gente, foi o consolo que foi pouco a pouco diminuindo, não é, o sofrimento psíquico daquela dor daquela mãe. Mas nunca mais ela vai ter aquela dúvida de que seu filho está morto. Porque foram 10 cartas, gente, vejam só. Raramente um espírito dava tantas cartas assim. Mas por conta dessa lucidez. Mães, pais, amigos, irmãos, esses entes queridos que partiram para o plano espiritual estão vivos e provavelmente ao vosso lado, trabalhando por nós, por vocês. Que a paz de Jesus e a lucidez e o consolo que o Espiritismo nos traz possa chegar aos vossos corações. Com a gratidão imensa por estar aqui com vocês nesta noite, trazendo esse pinguinho de luz que o Espiritismo promove aos nossos corações. Agora, vamos todos nós, nesse momento, porque aqui, envolvidos nesse clima espiritual, em que muitos espíritos estão aqui a nos assistir. Muitos deles vieram aqui com muitas saudades dos seus familiares. E uma oportunidade muitas vezes única de estarem presentes entre nós encarnados, que para eles muitas vezes é uma forma de reduzir a saudade desse mundo. E vem aqui nessa assembleia. E esses espíritos trabalhadores dessa instituição, nesse momento, vão nos envolver agora em uma psicosfera de energias que vamos transformar em passes. Façamos agora a elevação dos nossos pensamentos, porque vamos ser envolvidos pelo passe coletivo. Não teremos hoje o passe individual, mas é a mesma coisa. Energias serão dispersadas nesse momento a todos nós encarnados e desencarnados. Jesus, mestre amigo, envolvidos neste momento em clima de paz, de humildade, diante da grandeza do Criador, te rogamos nesse momento que envolva não somente esse ambiente que nos encontramos, mas todos os lares que estão nos acompanhando neste momento, para que as energias possam se reunir no centro deste ambiente, concentrando cada vez mais luz, cada vez mais vida, cada vez mais alegria de viver. E que essas energias sejam dispersadas sobre todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados. Energias balsamizantes, energias calmantes, energias vitalizantes, que possam envolver nossos perispíritos, que possam destruir os clichês mentais deletérios que carregamos na nossa mente, os pensamentos de otimismo, de esperança, de paz, possam ser auridos do nosso ser, para promover essa alegria da vida, da certeza da imortalidade. Mas te rogamos, Senhor, por todas as famílias que sofrem hoje a saudade da distância dos seus entes queridos pelo muro da morte, que foi derrubado pela certeza da misericórdia de Deus a todas as suas criaturas. Nossos entes queridos vivem
não estão mortos, estão ao nosso lado. E se nos amam, esse amor nunca se romperá. A paz de Jesus, o amor de Deus, possa nos acompanhar a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio.